Fala galera, estamos começando mais um CB ao vivo online, agora diferente aqui. Laerte não pode estar participando hoje, mas a gente vai estar orando pela vida deles também, de Bárbara, porque Esté chega essa semana. Então, vamos lá, começar nesse... Que dia que a gente está de quarentena? Já perdi as contas. Mas que passe logo esse tempo e que a gente possa se reunir em breve, né? Tá todo mundo aí com saudades. Agora, como todo CB, que agora a gente tá fazendo tipo um CB mesmo. No CB a gente tinha quebra-gelo, então agora é com vocês, Valk e Túlio. E aí, gente, como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, né? Espero que vocês estejam mantendo o foco, né? Aproveitando esse momento para estar estudando mais a palavra e orando e estar em comunhão com Deus. Mas a gente sabe que é um momento um pouco tenso, né? Que às vezes a gente fica um pouco tensionados, a gente não relaxa. E para a gente dar continuidade, para a gente ouvir a mensagem mais relaxada, a gente vai fazer um relaxamento. E aí, daí onde vocês estão, vocês vão relaxar para que a gente possa aprender, louvar a Deus, né, de uma forma mais leve. E para começar, a gente vai começar por... Agora nós vamos para trás, ó. Isso aí. Sempre respirando. Agora para frente, ó. Boa. Tá vendo certinho? Tá. E agora, ó, puxa o ar pelo nariz. Solta. Isso. Boa, mais uma. Aqui agora, ó. Cabeça pro lado. Segura um pouquinho. Isso aí. Outro. Olha para cima, ó. Baixo. Quem tiver com a família aí, ó, fica um de costas pro outro. E aqui, ó, faz a massagenzinha, relaxa. Quem não tiver sozinho, faz assim mesmo. Feito Minas aí, ó. E aqui agora, ó. Isso, vai relaxando. Dando aqui os murrinhos na cabeça. Vai relaxar um pouquinho. Faz muito não para não dormir, que ainda vai ter a palavra. Ok. Então foi isso, galera. Espero que em breve, né, estejamos juntos novamente para a gente louvar a Deus e aprender mais da sua palavra. Estamos com muita saudade, mas Deus está no controle de tudo e é isso. Que Deus abençoe todos vocês. Agora eu vou convidar a Thaís, que vai estar nesse momento louvando a Deus. Vamos cantar a música conhecida por alguns, Colossenses 1. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi no agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades,
foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, 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 Então é isso, pessoal. Eu vou para compartilhar. Graça e paz, irmãos. Nessa semana da HS, né, a gente viu muita coisa que remetia à confiança em Deus. E esse é um momento duplamente importante para se falar disso, porque a gente tem que considerar que a gente está vivendo um tempo de isolamento social, diante de um problema, né, que de fato requer muito cuidado, mas acima de tudo requer muita confiança em Deus, de que Ele está suprindo, de que Ele está nos sustendo, de que Ele está nos protegendo de tudo isso. E também é um momento em que a gente relembra, né, do sacrifício de Cristo na cruz, que para todos nós foi suficiente, nos trouxe salvação, e nosso coração se enche de gratidão, tenho certeza, toda vez que a gente pensa a respeito disso. Mas é um momento também para a gente lembrar disso como um motivo de confiar e saber que, acima de tudo, Ele não só veio, viveu e morreu por nós, mas Ele vive e vai voltar, né? E a gente está aqui ansiando para que esse momento aconteça como igreja, né, como noiva de Cristo. E essa semana na HS a gente viu muita coisa sobre confiança, e muitas das coisas que a gente viu, a gente vai encontrar lá em Salmos 1 e Salmos 2, algumas coisas que a gente viu. E no Salmo 1, no versículo 2, ele começa a dizer que, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está falando da pessoa que é bem-aventurada. E lá no final do versículo 3, ele diz, e tudo que ele faz será bem-sucedido. E é interessante notar que ele fala que essa pessoa que ele está falando, que tudo que faz será bem-sucedido, é justamente essa mesma pessoa que tem o prazer na lei do Senhor e que nela medita dia e noite. E lá no Salmo 2, ele vai dizer no versículo 11, sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. E no final do versículo 12 ele diz, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Isso tem total conexão com o primeiro salmo, porque aquele que diz que o prazer dele está na lei do Senhor e que medita dia e noite, a consequência disso vai ser justamente essa, ser gerado no seu coração, não por nossas forças, que a gente sabe que pela gente isso existe pecado, mas vai ser gerado no nosso coração justamente esse temor e esse tremor que é necessário para que a gente seja bem-aventurado e a gente consiga se refugiar nele nesses momentos, não só de tristeza, como também nos momentos de alegria, porque ele é nosso refúgio em todo o tempo. E nesse momento que a gente está vivendo, em que muitas incertezas vêm ao nosso coração, em que a gente muitas vezes pode pensar com nossa carne, né, nosso pensamento humano, que muitos planos foram feitos e foram interrompidos, e na verdade não. Lá em Eclesiastes 3 a gente lê, né, que há tempo para tudo. E na verdade esse texto não fala sobre que a gente tem tempo para tudo. Ele fala sobre Deus ter determinado o tempo para tudo. E Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele é soberano sobre tudo. Então, se a gente crê nisso, enquanto cristão, a gente tem que confiar que esse tempo também é um tempo em que a gente tem que dedicar a Ele e que é um tempo de oração, de reflexão, de leitura da palavra para quem está em casa, para quem não está também, né?
a gente não pode deixar de orar, mas ainda mais nesse tempo, porque a gente sabe que é um tempo que há muitas pessoas sofrendo, que há muitas pessoas que estão passando por muitas dificuldades, e a palavra nos diz que, né, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ele ouve o nosso clamor, e nós tenho certeza que cremos nisso. Então, que a gente use desse tempo para, de fato, refletir, que a gente use desse tempo para pedir ao Senhor confiança, porque nem confiança a gente consegue ter por a gente mesmo, a gente tem que pedir a Ele, porque senão a gente não consegue ter. E esses salmos, eles nos ajudam muito a perceber o quanto que a gente precisa confiar em Deus e o quão bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, porque nós conseguimos compreender que os nossos tesouros não estão aqui, porque nós não somos daqui. Então, que a gente possa, durante não só essa semana, mas nos próximos dias e todos os dias das nossas vidas, clamar ao Senhor, né, para que a gente tenha realmente esse desejo no coração de buscar a palavra dele, de orar, de ler a palavra, de querer entender, de, mesmo sendo aquele versículo que eu já li 10 vezes, eu leio de novo e ele vai ter um sentido novo para mim, porque a palavra dele se renova em todo o tempo. Então, que a gente possa, né, estar focado nisso, entendendo esse momento como um momento, de fato, de se render aos pés do Senhor. E agora a gente vai seguir, né, com a palavra que foi feita na semana anterior, foi iniciada, na verdade, na semana anterior, do pastor Davi Merck, mas antes a gente vai fazer uma oração, em especial pela vida de Laerte e Bárbara, né, que está passando por esse momento agora da chegada de Esther, que é bênção, né, está próximo, mas que também é um tempo que traz algumas angústias, mas cremos e sabemos que eles estão confiando no Senhor, mas oremos por eles. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, te rendemos louvor, Senhor, porque sabemos que o Senhor é santo, Tu és Deus bendito e maravilhoso, e sabes aquilo que é melhor para nós, Deus. Te agradecemos mesmo por esse tempo que estamos passando, que sabemos que é dificuldade, mas que também o Senhor usa da dificuldade para que nós possamos crescer enquanto Igreja de Cristo, Senhor. Nós te pedimos que nesse tempo haja união, que a tua igreja não esteja se separando, muito pelo contrário, Deus, que a tua igreja esteja sendo unida cada vez mais através das redes sociais e de outros contatos, já que não podemos ter contato pessoal, Deus, mas nós te pedimos que nesse momento seja um momento que de fato nós vivamos a unidade que a tua palavra pede, que a tua igreja tenha, Senhor. Nós também te pedimos por tudo isso que vem acontecendo, toda essa situação com essa doença, Deus. Sabemos que o Senhor determinou tempo para tudo, Deus. Tempo da cura também está determinado, mas nós pedimos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus, que seja feita a Tua vontade naquelas vidas, que as pessoas que estão ali naqueles leitos de hospitais, que os médicos que estejam ali trabalhando, eles possam ouvir da Tua palavra, Senhor, que eles possam render as vidas a Ti, que haja cura não somente física, mas também cura espiritual, Senhor Jesus. Nós te pedimos pela vida do pastor e da sua família, te pedimos pela vida em especial de Laerte e Bárbara nesse momento, Senhor. Sabemos que eles entregaram todos esses momentos a Ti em oração e nós novamente te entregamos a vida deles, a vida de Bárbara e de Esther nesse momento do parto. Que seja tudo conforme a Tua vontade e que tudo que venha acontecer seja para honrar e glorificar o Teu nome, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos siga no Instagram, @somos_alicerçados e em youtube.com/alicerçados. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos continuar nosso intensivão assim, voltando para a ideia de fundamentos do lar e de esperança. Deixa eu contar uma história que é uma das prediletas que eu tenho da história do mundo mesmo, chamado O Milagre de Dunkerque. Alguns talvez viram em cartaz, o ano retrasado saiu esse filme chamado só Dunkerque. E conta a mesma história que um autor que eu gosto muito, pelo nome Dennis Rainey, em seu livro Ministério com Famílias no século XXI. Ele também relata a história
do que aconteceu em maio de 1940. Um ano antes, na Europa, o primeiro-ministro de Inglaterra, Chamberlain, foi para a Alemanha pleitear paz com Hitler, que já estava há anos montando uma máquina de guerra. Chamberlain voltou para a Inglaterra declarando palavras infames: paz em nosso tempo, paz com honra. Só que em menos de um ano, o Blitzkrieg dos tanques Panzer da Alemanha haviam invadido os Países Baixos da Europa. Bélgica caiu em semanas. Holanda caiu. E agora aqueles tanques estão avançando na França, empurrando tropas inglesas e francesas mal preparadas, mal equipadas, que hoje, naquele dia, estavam nas praias de Dunkerque, no norte da França, o canal inglês às costas, 400 mil jovens de 17, 18 e 19 anos, prontos para serem aniquilados, destruídos ou enviados para campos de concentração na Alemanha. No dia 20 de maio de 1940, Winston Churchill, agora o primeiro-ministro da Inglaterra, calculou que no máximo a Marinha Britânica poderia resgatar talvez 30 mil daqueles soldados meninos. Foi quando aconteceu o milagre. Os pais e as mães ingleses não iriam deixar seus meninos morrerem naquelas praias. Começaram a atravessar o canal inglês, eles mesmos. A canoa, barcos de vela, lanchas. Alguns relatos dizem que pessoas remaram 17 horas sem parar para resgatar um soldado, 2, levar para a Marinha Britânica no meio do casal e resgatar vidas. Enquanto isso, a Luftwaffe, a aeronáutica da Alemanha, tentando afundar o maior número possível. Mas 861 barcos de pequeno porte atravessaram aquele canal em 5 dias e resgataram 338 mil soldados. Você precisa assistir o filme. É um milagre, o maior de resgate marítimo da história. O autor Dennis Rainey conta essa história. E eu também conto, porque quando nós olhamos hoje para a família, às vezes, nós que trabalhamos nessa área, tem vários ministros, pastores, líderes dessa área de vida familiar, e todos nós que somos de uma família, somos líderes, participantes de uma família, nos sentimos como se as nossas costas estivessem ao mar, encurralados, pressionados. Às vezes, nossa oração é que nem Elias em 1 Reis, capítulo 19. Senhor, eu fiquei eu só. Mas Deus fala, não, meu amigo. Tem 7.000 que não dobraram joelhos diante do Deus desse mundo. E olha ao nosso redor. Nós temos outros, e muitos. Às vezes nós sentimos que somos dinossauros ultrapassados, totalmente perdidos do tempo e no espaço. Não, os padrões bíblicos ainda funcionam e tem milhares e milhões ao redor do mundo que ainda querem coisa com coisa. Hoje, trabalhando pelo resgate de famílias, talvez não mais em grandes cruzeiros, campanhas evangelísticas, massas, mas pequenas conferências como nosso barquinho, mas resgatando uma família, reforçando valores de outro. Eu espero que você esteja aqui justamente por essa razão. E o que nós precisamos então é voltar às bases do bom senso bíblico, o que Deus fala sobre esse lugar onde as máscaras caem e nós somos quem
Nós somos. E para isso, como já vimos, queremos trabalhar a planta do lar. Leia junto comigo Salmo 127, versículo 1, projetado aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Nós começamos falando de 3 princípios nos primeiros 3 capítulos da Bíblia. O primeiro, Deus criou a família, vamos fazer todos juntos agora, para espelhar e para espalhar a sua glória, a sua imagem. Hoje, agora, nesse período, nós queremos trabalhar Gênesis capítulo 2 em 2 partes. A primeira parte, o segundo princípio. Respondendo à pergunta, como? De forma prática. E é fascinante ver, abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 2, continuando a história, de fato, tendo um replay da história. Eu não sei se você já notou isso, mas Gênesis capítulo 2, o segundo princípio, diz isso para nós. No casal, a imagem de Deus manifesta-se pela, e agora a resposta, complementação mútua. Nós espelhamos um pouco de quem Deus é quando nosso relacionamento é um para o outro e ambos para Deus. Nós somos complementares. No casamento, nós nos complementamos, nós não competimos um com o outro. Infelizmente, em Gênesis 3, esse relacionamento complementar virou competitivo. Opostos devem se atrair e não brigar. Tudo isso mudou no capítulo 3 de Gênesis. Agora nós temos que entender, nós vamos pular direto para o versículo 15 de Gênesis 2, em que nós vamos encontrar algo curioso. De Gênesis 1:1 até 2:3, o nome de Deus é Elohim, Deus, sem nenhuma exceção. 35 vezes o texto fala em nome do Deus majestoso, poderoso, cuja palavra tem poder para criar o universo. A ideia da unidade em diversidade, ou multiplicidade, Deus, Elohim, não é deuses, mas a ideia sim de unidade em pluralidade. Só que de repente em Gênesis 2, versículo 4, o nome de Deus muda. Alguns que atacam a autenticidade da Bíblia, dos escritos de Moisés, no chamado Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, dizem, tá vendo? É outro autor. É uma coxa de retalhos. E olha só, Gênesis 2 repete o que aconteceu em Gênesis 1. Então alguém achou 2 relatos da história da criação, teceu os 2 juntos, que nem a minha esposa, que faz quilting, faz coisas maravilhosas, todo filho que casa faz um quilting, né? Uma coxa. Não é de retalhos, são desenhos. Tem coxas que ela faz para os nossos filhos, que tem mais de 2.000 peças, tudo costurado à mão. Depois eu tenho fotos, se algumas das mulheres aqui querem ver o que ela consegue fazer. Mas não uma coxa de retalhos, sobras. O que nós encontramos em Gênesis 2 é que o nome de Deus muda, porque em Gênesis 1 nós vimos o Deus Criador refletido no casal de unidade em diversidade. No Gênesis 2 nós vamos ver que Yahweh Elohim, ou seja, o Senhor Deus, será manifestado em nossos casamentos pela fidelidade ao casamento. O nome de Deus muda, e na sua Bíblia você sabe disso. Olha 2:4 na sua Bíblia. Deixa eu
explicar algo que talvez você nunca tinha visto. A partir desse momento, o nome de Deus é Senhor Elohim, Senhor Deus, não mais só Deus, porque o foco em Deus muda. Esta é a gênese, o começo dos céus e da terra, quando foram criados, e agora a palavra, não só Elohim, Deus, quando o Senhor Deus os criou. Na sua Bíblia, quando você encontra a palavra Senhor, tudo em maiúsculas, está vendo na sua Bíblia? Não é S maiúscula e Enyor minúscula. Representa a palavra hebraica que os judeus nem pronunciavam. Nós não sabemos direito como deveria ser pronunciado essa palavra, que é soletrada com 4 letras consoantes. Provavelmente a pronúncia correta seria Yahweh. O nome de Deus que vem do verbo hebraico para existência. O Deus que era, que é e sempre será. E por isso Deus é fiel. Deus é o único ser do universo que pode garantir que nunca vai quebrar sua promessa, porque Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ele é Yahweh Elohim, o Deus fiel e o Deus poderoso, múltiplo e único. Quando sua Bíblia tem S maior, Enyor menor, representa a palavra hebraica Adonai. Só que pelo fato de que os judeus reverenciavam tanto o nome santo Yahweh de Deus, e para não pronunciar aquela palavra, inclusive quando escreviam, eles lavavam as mãos, que nem na coronavírus, e voltavam a escrever. Eles colocaram debaixo das consoantes de Yahweh as vogais de Adonai. E quando eles viram aquela palavra, eles não falavam Yahweh, eles falavam Adonai Elohim, Senhor Deus. Ok, é muito técnico, mas perceba na sua Bíblia a diferença. Não é uma coxa de retalhos. Agora, nós vamos descobrir que no casal casado, a sua fidelidade ao Deus 3 em 1 vai refletir Yahweh, o Deus fiel à sua promessa. Vamos ver isso através de um replay. Gênesis 2, 15 a 24 volta a tratar em mais detalhe o que nós todos já vimos em um único versículo, 1:27, poético. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muito rápido. Gênesis 2. Deus pega a câmera e em câmera lenta mostra como Ele fez isso. Por que Ele fez isso? São as entrelinhas daqueles momentos em que Deus pegou o pó da terra, formou o homem, soprou nas narinas, tirou a mulher do lado do homem, apresentou a mulher para o homem na primeira cerimônia de casamento. É uma câmera lenta, ou talvez um replay. Nós gostamos de replay no esporte. Alguém lembra da Copa de 2014? A maioria não lembra, não quer lembrar. Eu lembro quando nós assistíamos em casa. Aquele jogo lembra, Alemanha? E sinceramente, naqueles 6 minutos que marcaram acho que 5 gols, um após o outro, eu pensei, talvez você também queira replay do gol anterior. Mal eles haviam parado de mostrar o replay, e eu pensei, não, eles estão mostrando outro ângulo, mas não era, uma era de cabeça, uma era direita, outra esquerda e tudo assim. Mas nossa vingança foi quando a Alemanha pegou a Argentina na final. Em determinado momento daquele jogo, o atacante Götze, lá da Alemanha, mata a bola em frente ao gol, vira, chuta com a esquerda, gol! Alemanha! Todo o Brasil torceu, foi maravilhoso. Além das ambulâncias que eles deixaram aqui para a gente.
E até hoje na Alemanha, tenho certeza que aquele gol espetacular é repassado em câmera lenta. Gol, Alemanha! Momentos importantes são vistos e revistos, vez após vez. Nós curtimos, nós analisamos, nós dissecamos. O meu predileto do futebol americano, essa jogada. O cara está recebendo a falta, a bola lançada 40 metros no ar, com uma mão só. Irmãos, isso é demoníaco. Não é possível que alguém faça isso. Homem possesso, que ainda joga. Olha para Gênesis 2,15. É a câmera lenta da poesia do capítulo 1. O casamento é tão importante que Deus vai gastar mais um capítulo explicando o seu papel no plano dele. Ele não explica mais nada sobre dinossauros. Ele não fala quantas galáxias tem no universo. Ele não analisa a menor partícula subatômica. Há tanta coisa que eu queria perguntar. E um dia nós vamos fazer isso no céu, eu creio. Explorando, examinando, maravilhando esse universo maravilhoso que Deus fez. Mas Gênesis 1, 2 e 3 não fala nada disso. Fala sim sobre sua família. Isso é fantástico. Tomou, pois, versículo 15. Gênesis 2. Tomou, pois, Yahweh Elohim, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Notem que Deus preparou o lar para Adão, sozinho ainda, a mulher não fora criada. Deus fez o homem do pó da terra fora do paraíso e leva seu filho para seu lar. Talvez não diga muito sobre o casamento, mas diz algo sobre o nosso Deus que eu gosto de ressaltar. Assim como Jesus falou para não se turbar o nosso coração, porque Ele foi nos preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradias, eu vou preparar-los lugar. Talvez em primeiro lugar Ele ia para a cruz. A cruz de Cristo é que nos preparou o caminho pelo véu para morar eternamente de novo com nosso grande Deus. Mas também Ele fala que há moradias no céu e um dia Ele vai entregar a chave para cada um de nós. Só que não vai ter chave porque não vai ser porta para trancar lá, porque não vai ter ladrão. Mas Deus gosta do lar que Ele prepara para nós. Só que nesse texto aprendemos mais uma coisa sobre a família. Primeiro, começando com o homem sozinho, o homem abençoado tem trabalho. Grande privilégio, grande responsabilidade. Deus diz que a obra dele seria de cultivar e guardar. Essas duas palavras nos primeiros 5 livros da Bíblia são muito significativas. São palavras espirituais. A palavra cultivar é a palavra servir, usado do serviço do tabernáculo. O trabalho é sagrado. Não é um emprego, é uma vocação. Não é um salário, é um chamado. Nós temos que entender e encarar trabalho assim. É um chamado. Eu vou para um lugar que pastor nenhum entra.
Esse é o meu campo missionário para Adão, foi. Guardar é a mesma palavra usada da palavra de Deus, que é guardada em nosso coração. Então essas duas palavras têm aquele vislumbre de algo santo e sagrado. Mas aqui tem um problema. Disse mais o Senhor Deus, versículo 18. Não é bom. O hebraico ainda mais abrupto é literalmente lo tov. Não bom. O que não pode ser bom se Deus fez? Não tem pecado? Tem defeito? Não, essa é a ideia. A ideia é que não fechou, não terminou, não completou, está faltando algo. E agora Deus começa a preparar o palco para o homem sozinho, entender que sozinho ele não espelha, ele não espalha, como Deus queria que ele fizesse, a glória de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Não é só no sentido de companheirismo, uma aliada, uma grande amiga ao seu lado. Deus fazia isso através do cachorro. Dizem que o cachorro é o maior amigo do homem. Tem mais. Deus diz então, far-lhe-ei um capacho ideal para ele. É isso que diz aqui? Para alguns homens é isso que diz. Para algumas mulheres até que sim. Mas não é isso que diz. Porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Em que sentido, quando nós olhamos para esse texto? Eu já revelei um pouquinho, mas deixa eu sugerir 3 razões. Em primeiro lugar, o homem sozinho era incapaz de espelhar alguns aspectos do Deus que existe em família divina, comunidade pactual. Sozinho o homem não mostra isso. Segundo, sozinho, minha assistente vai me ajudar. O homem sozinho não é minhoca, que você corta uma parte da minhoca e gera outra minhoca. Nem sei se isso realmente acontece ou não, mas o homem não é assim, não corta um dedo e cria um outro ser humano. Exige 2. Se você não entende isso, fale com seus pais. O espalhar, o reproduzir mais adoradores, propósito pela criação, seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra com adoradores em todo o canto do globo, para minha glória, gritando kavod, kavod, peso, importância, glória. O homem sozinho, lo tov, não iria acontecer. Mas nesse exato contexto, em terceiro lugar, o homem seria incapaz de exemplificar o reino de Deus, assim podemos dizer, no governar da terra. Deus, logo no versículo 28, fala para o casal, sujeitai-vos à terra. Na segunda pessoa plural, a ideia, tenham eles domínio. O casal, como casal, terá uma função de continuar a obra criativa de Deus no mandato cultural, trabalhando juntos. Aquela ideia de cultivar e guardar o jardim. A 2, não era bom que o homem fizesse isso sozinho. Agora, você sabe, Deus sabe disso. Tudo isso é escrito para o nosso benefício. Deus registra isso, primeiro para Adão saber o quanto ele deve valorizar a Eva, mas também para você, cabra. Para mim. Entendermos
como é que o casamento deve funcionar. Então Deus ajuda Adão a reconhecer que não era bom. Ele vai saber e valorizar agora. Olha o que diz o texto agora no versículo 20, projetado, mas também na sua Bíblia. Deu nome o homem. Desculpa, vamos voltar para 19. Havendo, pois, Yahweh Elohim formado do pó da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. Note que ele está sozinho. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Deus faz um audiovisual, faz com que um desfile de animais, talvez igual acontecerá daqui a pouco com Noé, na arca. E esses representantes de espécie, de grandes famílias, de onde, pelo código genético que Deus criou, vai multiplicar um primeiro casal de cães, vai produzir todos os tipos de cão que nós temos hoje. Vão passando. E o homem exerce o governo. Ele tem uma procuração divina, assinada em cartório celestial. O nome que o homem deu: cachorro, cadela, gato, gata, elefante, elefoa, leão, leoa, zebra, zebro. E Deus carimba. Esse homem tem responsabilidade, mas Deus, como bom patrão, também dá autoridade para ele. E o nome que ele dá. Só que nesse bendito desfile zoológico cai a ficha. Homem não era bom. O homem está sozinho. Agora pense comigo, em que sentido o homem não estava sozinho? O homem tem o seu cachorro, mas é um relacionamento vertical de subordinação. Não são iguais, são diferentes demais. O homem tem o próprio Deus, ele foi criado para viver em comunhão com Deus. Deus vai chegar no capítulo 3, no frescor, no espírito, no vento, na brisa do dia, para ter comunhão com o homem. Deus tem relacionamento com Deus, ele não está só. Mas a distância, a diferença é muito grande. Deus e o homem não são iguais. Ele não tem alguém num relacionamento horizontal como Deus tem. Pai, Filho e Espírito Santo, Loutov, isso não é bom. Agora o homem entende, ele não tem o seu par, então Deus vai dar para ele o maior presente. Ele vai dar para ele uma auxiliadora. Escrava? Capacho? Mulheres, esse é o seu momento. A palavra auxiliadora, na língua hebraica, é a palavra Eitzer, conhecida em nomes bíblicos como Eliezer, Ebenezer, Eliezer, Deus é a nossa ajuda. Ebenezer, pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. É palavra conhecida. Só que em toda a Bíblia, só 2 pessoas recebem esse nome. Em Gênesis 2, a mulher 2 vezes é chamada de Eitzer para o homem, e todos os outros textos bíblicos se referem a Deus como nosso Eitzer. Diminuir a mulher, rebaixar,
denegrir a imagem, longe disso. Essa palavra é traduzida em outros textos como refúgio, amparo, socorro, auxílio, ajuda, e sempre se refere, quando trata de pessoas, a Deus. Por exemplo, o texto que muitos aqui vão conhecer, o primeiro na lista é Salmo 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. A resposta, o meu socorro vem de Yahweh. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa ajuda em tempos de angústia. E meu amigo, a mulher foi feita assim para o homem. É um presentão para o homem. Dizem que a mulher que desempenha seu papel igual no ser, diferente no fazer, é a maior fã, maior apoio, maior encorajadora, maior amparo, maior refúgio. O mundo todo pode virar as costas para seu homem, mas mulher, se você está do lado dele, ele derruba barreiras, ele derrota tropas. Mas se todo mundo o aplaude e você é do contra, ele não vai para lugar nenhum. Esse é o interlúdio naquela poesia do capítulo 1. Esse é o replay. A segunda palavra aqui é a palavra idônea. Agora vamos fazer assim, pega as suas duas mãos, que nem na imagem, ok? E agora vira as mãos para cada uma ficar na frente da outra. Faça assim, de fato. Coloca a mão direita sobre a mão esquerda. Responda essa pergunta. As suas mãos, a direita e a esquerda, são idênticas? Espero que não. Mas faz assim. Uma mão é espelho da outra mão, só que são opostos. Auxílios. A palavra traduzida idônea, auxiliadora idônea, outras Bíblias têm outras frases, traduz uma palavra composta de 3 partes na língua original, que disse como ou conforme, semelhante, o que está oposto ou diante do outro. É a ideia da imagem espelho. O que o texto está dizendo é que esse amparo, esse refúgio, essa mulher na vida do homem, reforça o homem, completa o homem, e vice-versa. Certa vez alguém disse: se 2 pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Já temos algumas aplicações em termos do casamento. O homem que só quer a mulher para carimbar as decisões que ele já tomou, que não precisa ouvir palpite nenhum no volante, do mapa, das finanças, da educação dos filhos, do pastoreio da família. Casou-se por quê? Às vezes nós homens somos cabeça dura. Deus criou a mulher para mostrar como o espelho retrovisor, pontos cegos no volante da vida nós não estamos vendo. Como ferro com ferro se afia. E não é só a mulher do homem, é do homem da mulher. A nossa função... Eu sempre chamo a minha esposa. Primeiro, porque ela é muito bonita. Segundo, porque pagaram a passagem dela. Então tem que mostrar que fez bem ao fazer isso. No casamento, cada um de nós serve como talhadeiro. O Espírito Santo é o
o escultor Mor. Ele usa o cônjuge e a palavra dele como martelo para tirar o que não parece Jesus. O marido faz isso na vida da esposa, a esposa na vida do marido. O livro de Provérbios diz que a maior marca de sabedoria é como nós ouvimos conselho, ensino, repreensão e crítica. Auxílio idôneo significa tudo isso. É um relacionamento complementar. Agora temos a nossa terceira palavra: espelhar, espalhar pelo complementar. Faça conosco: espelhar, espelhar pelo complementar de um na vida do outro. Complementar, não competir. O relacionamento complementar entre homem e mulher é um reflexo da imagem de Deus. Iguais, Pai, Filho e Espírito Santo, no ser como Deus. O Pai é digno de louvor, o Filho é digno de louvor, o Espírito é digno de louvor. Só que tem funções diferentes. O Pai não morreu na cruz, embora alguns dos nossos hinos e cânticos, equivocadamente, colocam Deus Pai na cruz. Não foi Jesus que ficou na terra durante 1900 e tantos anos, habitando os cristãos, e sim o Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo chutando latas lá no céu, porque eu tenho que ficar 1930 e tantos anos lá, com aqueles sujos seres humanos. Jesus só tinha que ficar 33 anos. É um absurdo isso. Mas quando nós desempenhamos os nossos papéis, não é de machismo que tem esse sujeito aqui, mas de auxílio idôneo. Talvez, quem sabe, mais como essa esposa do fazendeiro, que faltou a roda do trator. Ela é um auxílio idôneo na vida do fazendeiro. Ah, minha gente, Deus criou o casal como um time, ou um para o outro. Essa vida de Cristo no casamento. A vida cristã é uma vida totalmente outrocêntrica, demora anos e décadas. A ficha está começando a cair na minha vida, indo para 40 anos de casado, 37, 8 meses, 9 dias e 10 horas. E aos poucos descobrindo, menos eu, mais ela, porque nós somos egocêntricos. Adão foi egocêntrico, Eva foi egocêntrica no jardim do Éden. Veremos isso hoje à noite. Nós somos um time, um para o outro. A vida de Cristo em nossa vida, em todas as esferas, nos conflitos da vida. Um autor até declarou assim: a vida cristã é mais manifestada em nós na cama do que no culto. O outrocentrismo de Jesus. Nós somos um time. Agora, o time tem um técnico. Deus colocou o homem como líder, pastor, protetor, para escalar a esposa e os filhos na posição onde melhor se desempenham para o reino. Abrindo o jogo aqui, ontem à noite eu mencionei nosso canal de YouTube na área de educação de filhos. Por que nós criamos esse canal na nossa idade e tudo isso? Porque tem uma geração inteira que não investiu na vida das mulheres mais jovens como mães para educar seus filhos no caminho do Senhor. Tito 2 diz que a mulher de Deus, ela cuida bem do seu marido, ama o marido, ama os filhos e cuida da casa. As mulheres mais velhas têm que ensinar isso, mas não tem mais mentoras, não fazem isso. Mas a minha esposa faz. Ela fala pouco, mas quando ela fala, é objetivo, direto e sábio.
Melhor plataforma para isso é um canal de YouTube em que eu vou expor textos bíblicos, mas ela vai entrar com aplicações práticas disso. Eu sou o técnico, e as pessoas até reclamam, Davi, você fala demais, deixa a sua mulher falar mais. Eu estou aprendendo aos poucos, tem que escalar no lugar certo. Nós temos que receber e bem, como ferro com ferro se afia o homem ao seu amigo. O casamento é isso. Para os nossos filhos, por favor, prestem atenção. Nós temos que ensinar a importância do jugo canga igual no casamento. O casamento diz respeito à teologia, missões. O casamento desigual, jugo, crente e descrente. Embora em certas circunstâncias, por exemplo, a mulher se converteu mais tarde na vida e ela vai demonstrar a vida de Jesus e da igreja, se submetendo ao seu marido até ganhá-lo para Jesus, mas nós temos muitos jovens hoje rebeldes. 80 textos da palavra de Deus vetam o crente com o não crente, porque isso anula o cultivar e guardar o propósito, um para o outro, ambos para Deus, e acabamos andando em direção oposta. No nosso livro sobre namoro, que nós falamos, a fórmula matemática que justifica o casamento, 1 mais 1 tem que ser maior que 2, senão não case. Se nossas vidas à parte fossem produzir mais para o reino de Deus sozinhos, não case, é melhor não casar. Mas se juntos nós podemos multiplicar nossos esforços, quando um tropeça, ela já sabia, né, que eu iria fazer isso, o outro levanta, quando um está com frio, o outro aquenta. Nós precisamos um do outro, senão nós vamos andar em direções opostas e não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos fechar essa parte com 2 ilustrações e nós vamos ter mais um intervalo. Os papéis, a área muito polêmica em nossos dias. Os papéis do casamento ilustram a imagem de Deus, a subordinação no fazer com igualdade no ser. Nós veremos depois do intervalo que Deus, em câmara lenta, vai fazer a primeira cirurgia, tirando da costela do homem a mulher, não da cabeça nem do calcanhar, para ilustrar o relacionamento horizontal de iguais e a proteção da costela do coração que a mulher faz para o homem. Extremamente expressiva essa ilustração, iguais no ser. Mas no Novo Testamento nós vemos de forma escancarada a mesma ideia. Olha o que diz em outro contexto, 1 Coríntios 11:3. Diz o texto: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça, ou seja, a autoridade na vida do homem. Tranquilo, ninguém tem problema com isso. O problema maior é quando diz o homem o cabeça da mulher. Uma analogia refletindo outra imagem, só que termina o texto dizendo: e Deus é o cabeça de Cristo. Espera aí. Pela analogia, assim como Deus e Cristo têm um relacionamento de papéis de subordinação e liderança, muito embora o alvo de Deus Pai no universo é fazer todas as coisas convergirem em Cristo e exaltar o Filho, mas Jesus se submetia sempre, sendo igual a Deus, ao seu Pai. Da mesma maneira, a mulher, quando anda de forma ordenada, conforme o texto bíblico, e não machismo, feminismo, ela ilustra esse relacionamento de iguais no ser e diferentes no fazer. Imagina uma porta como essa aqui, que tem dobradiças do lado,
dobradiça feita do mesmo aço, que saiu das mesmas pedreiras, o mesmo metal. Igual, haste, pino central, anéis, mas para a dobradiça funcionar, tem que ter subordinação. Peças do lado, peças do meio, uma de cima, outra de baixo. Mas quando não tem esse alinhamento, irrita. Eu vou continuar até vocês ficarem irritados. Mas quando as peças se alinham, é assim que funciona a Trindade. É assim que o bom casamento funciona. Outra ilustração. Nosso segundo filho é militar na aeronáutica americana, capitão e logo major esse ano. 10 anos atrás, ele se formou na escola de oficiais em Alabama, dos Estados Unidos. Eu fui convidado, eu fui até a formatura dele. Peito estufado. Esse é meu filho. Meu filho. Ele atravessou o palco, a esposa dele colocou as barras de segundo tenente nos ombros dele. O início da sua carreira, 23 anos de idade, jovem ainda, recém-casado, pouca experiência, 3 meses de fato. Quando ele desceu do palco, ele se defrontou com um soldado de 40 anos de idade. Homem casado, com filhos, peito cheio de medalhas, Afeganistão, Iraque, Golfo Pérsico. Homem experiente, homem perito. Mas quando meu moleque desceu do palco, aquele homem levantou-se, fez continência para meu filho, que retornou, reconheceu, e os dois se sentaram. Eu fiquei boca aberta, falei, Daniel, que é isso? Aquele homem, soldado com listras, sargento mestre, o auge da sua carreira como soldado, não oficial. Ele é muito seu superior. Ele é mais sabido, mais experiência, mais perito, mais corajoso, mais homem. Obrigado, pai, por ter assistido a minha formatura. Acho que ele não gostou, mas ele explicou. Pai, o senhor nunca fez serviço militar, mas essa subordinação que existe. Pai, eu sei muito bem que aquele homem é muito meu superior em quase todas essas áreas. E pai, eu seria maior tolo se eu não sugasse a experiência dele, a perícia dele, a coragem dele, os palpites dele. Eu vou ouvir 1, 2, 3 vezes, porque aquele homem existe, pai, para fazer da minha carreira oficial um sucesso. E pai, eu tenho plena confiança, se eu mandar pular, ele pula. Se eu tomar uma decisão, ele marcha comigo até a morte. Em momento algum ele vai falar para mim, eu não te falei. Quando ele falou isso, eu pensei comigo mesmo, é isso. Casamento bíblico é isso. Homem, provavelmente você é casado com sargento mestre. Ela anda mais com Deus, fala mais com Deus, tem uma sabedoria, talvez uma história familiar que você não tem. Você é tolo se você não aproveitar disso para complementar as lacunas da sua vida. Ela é o maior presente de Deus na sua vida. Mas você é o cara, você é oficial, você tem que protegê-la. Ela existe sim, Senhor, para fazer da sua vida um sucesso, mas deixa ela fazer isso. Mulher, não é para você falar, não te falei. Você é maior apoio, amém, irmão, prega. E ele precisa saber que você vai marchar com ele até o fim. Vocês são iguais no ser, mas diferentes no fazer. Eu louvo a Deus que eu sou casado com um sargento mestre.
É isso. Casamento bíblico reflete a glória de Deus. Quando reflete a vida de Cristo, outrocêntrica. Um para o outro. E ambos para Deus. Nós vamos ter mais 10 minutos de intervalo. Essa vez é 10 minutos, não tem música na volta. E eu convido todos vocês para um casamento. Nós só vamos ver agora 5 versículos. O final desse texto, Gênesis 2, 21 a 25. O clímax de toda a obra de criação. Não é uma explicação de dinossauros, não é galáxias, não é partículas subatômicas. O clímax é uma cerimônia de casamento. Tudo isso e muito mais nesse mesmo bate-canal, depois de 10 minutos. Então é isso, essa mensagem que a gente acabou de ver é a segunda de uma sequência de 4 mensagens daquele curso intensivo que a gente teve com o pastor Davi Merck lá na igreja. E o bom é que quem não pode estar lá presente com a gente está podendo acompanhar tudo agora. Então, hoje a gente viu a segunda mensagem. A primeira, para quem perdeu, está gravada no YouTube. É só entrar aí no nosso canal e procurar. E nas semanas seguintes, é só ficar atento que a gente vai estar vinculando as próximas também, para a gente ter esse curso completo. E aí, quem estava lá está aproveitando para rever. E quem não estava, também tem essa oportunidade de poder acompanhar. É isso, vamos se despedir. E até a próxima. Até o próximo CB Online. Tchau, tchau.